para conseguir ganhar alguma coisa com isso. Ele está preocupado com o seu futuro. Amém? Amém? Ele está preocupado com o seu futuro. Ele está preocupado com o amanhã, com o porvir. Aí diz o versículo que nós lemos aqui: louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Ele falou: aí, cara, sem vergonha, já me deu o golpe por completo. Esse é esperto mesmo. E esse aí é um nozinho. Deu o golpe em mim. E aí? Vem a frase que eu vou repetir 1 milhão de vezes. Eu vou repetir mais uma. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Os irmãos entendem isso? Você já imaginou isso? Por que Jesus ia explicar uma verdade espiritual falando que quem é filho da luz é menos prudente? Que os filhos deste mundo? Agir com prudência, agir pensando no futuro, pensando no amanhã, com cuidado, sim, não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que sabe agir. Coloca aí na sua vida isso. Imagina aí, você tem agido prudentemente, pensando no seu futuro? É interessante o número de pessoas que não pensam no seu futuro. É interessante o número de pessoas que não planejam o seu futuro. O número de pessoas que não traçam um plano, uma estratégia e seguem ela para alcançar algo no futuro. O que Jesus está dizendo aqui, depois a gente vai continuar a ler esse tempo, é que o mordomo estava numa situação que poderia prejudicar ele no futuro. Ele traçou uma estratégia e a cumpriu para se livrar de um possível problema. Você costuma fazer isso? Você costuma fazer isso? Amém? Por que você está falando isso? Porque esse é o ensinamento de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não planejam o seu futuro. Que as pessoas não têm objetivo na vida. E quando tem objetivo, o que faz? Nada.
Quem aqui já se imaginou daqui 5 anos como vai estar? Daqui 5 anos, como você vai estar? Ou como você espera estar, melhor dizendo. Como você espera estar daqui 5 anos? Talvez mais alto? Vocês estão pensando nisso? Ou está só preocupado com o boleto que tem que pagar semana que vem? Ou está só preocupado com o tempo que passa assistindo uma outra coisa, fazendo uma outra coisa que gosta? Como é que você vai estar daqui 5 anos? Filho, por que você está dizendo isso? Porque passa o tempo, a gente não consegue nada e parece que a culpa é de Deus. Parece que é Deus que tinha que fazer alguma coisa. Isso do ponto de vista terreno. Mas Jesus vai além do terreno. Mas do ponto de vista terreno, você está planejando o que para a sua vida? Planeja o quê? Já se perguntou? Não, eu quero isso para a minha vida. E o que você está fazendo para alcançar isso? Depois não adianta falar que a culpa é dos outros. Somos nós que temos que agir. Somos nós que temos que fazer alguma coisa. Irmãos, a vida nessa terra aqui é injusta ou é justa? Todo mundo fala, né? O mundo é injusto. É injusto. E isso muda o que na sua vida? Nada. Você tem que agir igual. Ah, mas se aconteceu uma coisa muito ruim comigo, você tem que agir igual. Jesus não está brincando quando ele está falando isso aqui. Como você vai estar daqui 5 anos? Mas é uma pergunta diferente, então. Há 5 anos atrás, você imaginava estar do jeito que você está? Filho, por que você está falando isso? Porque se a gente não entender isso, o próximo passo vai ser praticamente impossível. Se você não entendeu que você tem que planejar, que você tem que ter a disciplina para conseguir as coisas terrenas. Você não está sendo prudente. Ah, William, mas você vai falar de riqueza terrena? Não. Olha que interessante, Jesus está dizendo aqui: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas os faltarem, vocês recebam eles nos tabernáculos eternos. Riquezas da injustiça aqui não é produto de furto e roubo. Riquezas da injustiça aqui é a riqueza deste mundo.
Jesus está dizendo: consiga ser fiel nesse mundo injusto. Olha que interessante, porque versículo 10, ele vai continuar falando sobre fidelidade. Ó. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Versículo 11: pois se nas riquezas injustas, ou seja, desse mundo, não fostes fiéis, quem vos confiarás as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Os filhos das trevas deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Quando você olha para você mesmo, você sente que Jesus salvou a tua vida? Sente que salvou? O que tem que fazer para continuar salvo então? Que a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque você não tem como ficar mais em pé do que estar em pé. Como é que fica mais em pé? Não tem jeito de você voando. Não dá. Veja, por que você está dizendo isso, se é que vocês estão prestando atenção? Você tem que planejar continuar salvo. Os irmãos entendem isso? Você tem que planejar, se você é fiel. Não estou falando, se você, infelizmente, não se considera, precisa pedir perdão a Deus, precisa se arrepender dos seus pecados, tem alguma outra questão, precisa resolver. O mordomo resolveu o problema dele. E Jesus está dizendo isso. Tem gente que anda com Jesus, que fala com Jesus, que vive com Jesus, mas não pensa no amanhã. O amanhã chega, acontece alguma surpresa, a pessoa não se preparou e o que acontece? Cai. A culpa é de quem? E aí, como a gente é bobo, a gente está ouvindo a voz que vem de Satanás. E aí Satanás vai falar o que para você? Não, a culpa é do fulano de tal. Não, a culpa é do pastor. Não, a culpa é do... A gente não se prepara. Fica vivendo o dia como se aquele dia fosse o último, mas não é. Tipo, não vou ficar sossegadinho aqui porque Jesus vai voltar daqui 5 minutos, né? Aí não voltou. E você perdeu 5 minutos da tua vida. Veja o que você está dizendo isso, porque Jesus está dizendo, os filhos das trevas. Por que ele fala isso? Irmãos, tem tanto exemplo, mas um que me assusta. Que me assusta. Tem gente que tem parentes meus que trabalham com espiritismo. É interessante. Todos eles têm um respeito absoluto pelos espíritos. Eles entram no lugar que eles pedem licença. Pede licença para você? Não. É para o guia. Tem que fazer um sacrifício, uma oferenda. Eles fazem certinho, conforme a instrução.
Normalmente isso é tudo para quê? Para ganhar alguma coisa desse mundo. Normalmente. Seguem a risca. Outras religiões que seguem a risca. O pessoal é disciplinadíssimo. Você acha que você daria conta para ser muçulmano? Quantas vezes tem que orar no dia? 5. E virado para Meca. Você acha que você dá conta? E a gente se considera salvo. A gente se considera cristão. E a oração deles é oração de verdade, não é tipo quando a gente está com muita pressa e vai almoçar, uma coisa tipo, fazer Deus abençoe esse alimento, não, Deus, amém. Não. Para tirar do campo religioso, quantas pessoas são prudentes em conduzir o seu próprio negócio? Aprenderam a fazer dinheiro, o que faz? Faz mais dinheiro. Não, mas vou... Aí alguém fala assim, não, mas o dinheiro que você já tem já é suficiente para a sua vida toda. Não, mas vai que acontece alguma coisa para ganhar mais. E abre mão das coisas para ganhar mais dinheiro. Gente querendo coisa desse mundo. Já lutando com as coisas desse mundo. Aí nós que estamos tentando lutar por uma coisa que é melhor do que as coisas desse mundo, temos disciplina? Nós temos disciplina? Você tem? Não, e eu tenho disciplina, amém. Deus te abençoe então. Continue disciplinado. Mas a verdade é que a maioria de nós não tem disciplina. A maioria de nós só começa a ter disciplina quando acontece algum problema, quando acontece alguma coisa. Alguns, né? Porque outros, às vezes, nem quando acontece problema, né? Quando acontece problema, faz o contrário. Sai da igreja e fala que Deus não existe. Porque está preocupado com alguma riqueza desse mundo. E Jesus está dizendo, preocupe-se com o seu futuro. Não, estou preocupado com o futuro dos meus filhos. Preocupe-se com o seu futuro. Jesus não está brincando quando ele falou que tem gente mais prudente que nós correndo atrás de coisas injustas. Coisas injustas, mais uma vez, é coisa deste mundo. É a riqueza deste mundo. Você está correndo atrás do quê? Cuida da sua salvação. Cuida da sua vida com Deus. É interessante que na parábola, o mordomo, ele, para se dar bem, ele faz o quê? O que ele faz?
O mordomo, para se dar bem, o que ele faz? O que está escrito na Bíblia? O que ele faz? Cancela a dívida dos outros, né? Sim ou não? Sim. Vocês conseguiram ler isso na Bíblia? Olha lá, ó. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele: 100 medidas de azeite. Eles: toma a tua obrigação, a tua nota, e escreve 50. O que ele fez? Ele diminuiu o tanto que a pessoa devia para o senhor dele. Ele fez isso, não fez? Aí depois ele fez de novo. Ó, lê aí, ó. Quando você der 100 alqueires de trigo. A pergunta é: por que ele reduziu a dívida dos caras? Para criar relacionamento. Para ter um relacionamento com essas pessoas. Para ter uma amizade com essas pessoas. Ele está comprando, parece político, mas é verdade. Ele está comprando amizade. Os irmãos entenderam onde Jesus quer chegar ou não? Você está comprando amizade com Jesus? Você está comprando amizade com quem vai te sustentar depois que você for dispensar dessa vida? Você está comprando? Você está lutando por esse relacionamento? Ah, William, eu estou, mas bem pouco. Não, William, eu estou bastante, porque eu venho na igreja 3 vezes por semana. Não é assim. Nós precisamos ser mais prudentes. Cuidar do nosso amigo Jesus. Eu já ouvi algumas mensagens esse ano, pregadores famosos, mas tem um ensinamento que a Camila Barros deu várias vezes. Não foi uma nem duas. Falando sobre: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ela está dizendo que você tem Jesus? Você tem? Amém ou não amém? Tem certeza? A pergunta agora é: Jesus tem você? Uma coisa é Jesus se entregar e a gente receber Ele e falar: não, o Senhor é o meu Senhor, meu Salvador, eu recebo o teu amor. Mas e a gente tem entregado o quê? Você tem entregado alguma coisa para Jesus? E eu já digo assim, de antemão: alguma coisa é pouco. O quanto Jesus tem de nós. Nós buscamos Jesus, mas o quanto Ele pode buscar de nós? O quanto Jesus pode buscar de você? É interessante
que ela dá um exemplo que às vezes a gente é hipócrita, né? Vem alguém sapateando no manto, manda um eis que te digo para você, meu filho, e fala: vou te dar um carro, vou te dar uma casa, vou te dar dinheiro. Aí o que você faz? Eu recebo, Senhor. Hã? Faz isso ou não faz? Agora vem o outro sapateando no manto e fala assim: eis que te digo, você vai ter que dar a sua casa, vai ter que dar o seu carro. Aí você recebe? Não, Deus tem que falar comigo. Precisa de confirmação. Ah, tá. Hipócrita. Para ganhar eu recebo, Deus, muito obrigado, aleluia. Mas para entregar, não, Deus tem que falar comigo 3, 4 vezes. Tem que fazer que nem Gideão. Ah, agora está escracolhado, agora tem que estar assim. E a gente ainda se chama de cristão. Está pronto para entregar aquilo que Jesus te exigia? A gente tem que cuidar da nossa amizade com aquele que vai salvar nós. A gente tem que cuidar da nossa vida. Se daqui 5 anos você não estiver mais aqui, tudo que você plantou nessa terra vai te servir para alguma coisa? Vai. Aquilo que você plantou com Jesus. É por isso que ele fala: aquele que é fiel no mínimo. O que é ser fiel no mínimo? Nessa vida. Essa vida aqui é nada comparado com o que Jesus tem para nós. Quem é fiel na injustiça, ou na riqueza da injustiça, que ele está dizendo aqui, é fiel nesse mundo. Você está sendo fiel a Jesus? Ou só aos seus desejos? Ou só às suas necessidades? E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Quem é o amigo que você tem que granjear com as riquezas desse mundo? Com aquilo que você tem hoje? Chama Jesus. Esse é o amigo que você tem que granjear. Para que, quando estas vos faltarem, quando que essas riquezas do mundo vai faltar para a gente? Quando a gente não estiver mais aqui. Ah, não é quando eu ficar pobre. Não, ele não está falando de pobreza. Ele está falando quando você não tiver mais acesso a essa vida. Vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem que é o único que vai receber a gente no tabernáculo eterno? Quem que é o único que vai dizer: vinde bendito meu? Quem que vai receber? É interessante que Jesus, como está explicando, o tempo já acabou. Quando Jesus está explicando lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando com outras pessoas. E aí ele não fala: ninguém vai ao Pai. Não fala isso. Ele fala: ninguém vem ao Pai. Porque quando você chegar perto do Pai, você está chegando perto de mim também. Eu estou no mesmo lugar que o Pai. Quando você fala vem, você fala assim: é aproximado de você. Então ele fala: ninguém vem ao Pai. Não é vai, como se ele fosse só o caminho, mas ele também é o objetivo. Esse é Jesus. Ele não é só o caminho, ele é o objetivo. E o que nós estamos fazendo? William, eu estou fazendo um monte de coisa. Amém. Continue fazendo. William, eu não estou fazendo nada. Começa a fazer. Porque o Senhor aqui disse: você vai ser demitido dessa vida uma hora. Quando você for demitido dessa vida, será que vai ter alguém, algum amigo teu lá em cima para te receber? É só Jesus. Aleluia. Eu
Fica essa palavra. Vamos cuidar da sua vida. Que nós possamos fazer diferente da maioria. E ser prudente. Eu quero essa oportunidade, meu Deus.